O Ministério Público faz operação para prender fiscais que... Ué, o que é isso daqui? Voltou a reportagem? Ah, o que é? Ah, outra reportagem, tá bom, tá. Então agora sim tá a reportagem certa. Olha só, o Ministério Público do Rio pediu afastamento imediato do chefe da Polícia do Rio de Janeiro e mais 4 delegados por contratar empresas na área de informática sem fazer licitação pública. A reportagem é de Cláudia Ramos Rodo. O afastamento do chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, do ex-chefe Carlos Leba e de outros 3 delegados tem que ser imediato, segundo o Ministério Público do Rio. Eles foram denunciados por crimes contra a lei de licitações. Segundo a denúncia, as fraudes passam dos 19 milhões de reais. Foram vários contratos emergenciais, fora dos casos permitidos por lei em um período de 1 ano, todos ligados à contratação de serviços de tecnologia da informática. Outras 6 pessoas foram denunciadas. Para o Ministério Público, eles agiram juntos e estavam conscientes da prática criminosa. Quando assumiu o cargo em março deste ano, Rivaldo afirmou publicamente que um dos seus objetivos era combater o que chamou de um dos maiores males que destruíram o estado do Rio. Combater a corrupção é uma das minhas prioridades. A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança informou que só vai se pronunciar quando for notificada oficialmente. Rivaldo está ligado diretamente às investigações do caso Marielle. Ele foi indicado para a chefia de polícia pelo interventor de segurança pública, General Braga Neto. Para este especialista em segurança, a denúncia tem o efeito de uma bomba. A questão da entrada do Rivaldo Barbosa, que é indicado pela intervenção, mostra, por um certo sentido, um certo baque no movimento da intervenção, que buscou, e acho que até busca, vem procurando trabalhar com a moralidade no processo, visto que a Polícia do Estado de Janeiro, principalmente no governo que está aí, principalmente nos passados, sempre passou por problemas de corrupção ou de situações de corrupção. Olha só, na boa, a gente conversou aqui, né, Humberto? Hoje pela manhã, em relação... Na boa, Ministério Público, eu não estou aqui defendendo ninguém, não. Se está errado, tem que cobrar. O Rivaldo Barbosa já mandou uma nota por e-mail. Ia estar aqui o espaço para o doutor Rivaldo também se pronunciar, mas isso é uma opinião nossa. Até eu conversei muito com o Humberto, falei, será que eu estou doida? Daí o Humberto falou, não. E aqui a gente faz um jornalismo muito de opinião e a gente se sente muito à vontade, independentemente do que você... Mas eu vou falar uma coisa para você, Ministério Público. Contratação sem licitação... do momento em que a Polícia Civil estava quase sem sistema nas delegacias, o Ministério Público não fez, não, licitação emergencial. Em 2011, o próprio Ministério Público fez uma licitação, não fez a licitação para essa contratação, não foi, Humberto? Uma coisa assim que a gente... Não fez licitação. A mesma coisa que o Ministério Público denuncia o chefe da Polícia Civil e os outros delegados, o Ministério Público já em 2011 fez isso. Eu fico me perguntando só o seguinte, Ministério Público, claro que tudo tem que ser investigado. Mas, por exemplo, vamos dar uma coisa bem grave aqui, que tem que ser denunciada, que foi denunciada, que teve bafão, que é a mesma coisa da não licitação. Quem lembra do velódromo, da reforma do velódromo, em que a prefeitura, na época, a prefeitura do Eduardo Paes, Humberto, foi isso? Se livrou rapidamente de uma empresa lá para construção e contratou sem licitação uma outra que era de alguém ligado ao partido que era do prefeito na época. Isso. E tanta coisa que... Você entende? Assim, ó, ninguém... Eu acho que, principalmente como a gente falou, o próprio doutor Rivaldo, que você conhece mais do que eu, quer que seja investigado de alguma forma. Mas eu fico me perguntando... Eu não entendi muito bem, de verdade, eu não consegui entender. E também não consegui entender outras cocitas nessa história aí, mas a gente aqui cutuca, a gente aqui fala, a gente opina, e se tiver errada depois a gente volta atrás. Mas, sei lá, né? Tanta coisa nesse Rio de Janeiro, hein, MP? Isabelle, eu vou falar agora, eu não estou falando em nome da instituição, também não estou falando em nome do SBT, estou falando o cidadão Rafael Bárcia. Igual eu falei aqui também, estou falando como cidadã, como pessoa que conversei com o meu editor-chefe também para ver se eu estava doida, mas assim... Eu vou falar, o cidadão Rafael Bárcia, que por um acaso é delegado de polícia. Eu conheço de perto o doutor Rivaldo Barbosa, assim como conheço alguns de perto o trabalho de alguns dos denunciados. São pessoas que eu não tenho só respeito, não, eu tenho muita admiração pela competência,
pela probidade, pela honestidade, pela coragem dessas pessoas. O Rio de Janeiro, isso é fato ser disso, todo mundo sabia, a crise que o Rio de Janeiro vivia e a Polícia Civil estava a ponto de parar. O nosso sistema ia entrar em colapso. O governo do Estado ele não repassava para os fornecedores, né, para os prestadores de serviço, não repassava o dinheiro há meses e a Polícia Civil tinha a data para encerrar. Isso não seria ruim para a Polícia Civil, não. Isso era ferir de morte a sociedade. Imaginem, senhores, que a Polícia Civil ia parar, as delegacias iam parar. Todo mundo tem mandado de prisão, ninguém ia mais consultar. O nosso sistema, Isabelle, é o nosso maior capital. O que a Polícia Civil tem de mais importante? Qual é o maior capital da Polícia Civil? É a informação. E a nossa informação está no nosso sistema. Dentro do computador, para as pessoas entenderem. E o nosso sistema ele alimenta não só a nossa instituição, como outras instituições, como a Justiça, o próprio Ministério Público. Esse sistema ele ia parar. Eu não consigo enxergar maior emergência do que essa. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, no meio de uma crise de segurança sem precedente, ia parar. Porque os fornecedores não recebiam. Tentou-se fazer diversas licitações, mas quem vai se habilitar numa licitação que não recebe? Ninguém se habilitava. Então, foi feito um contrato emergencial. E isso é uma hipótese de inexigibilidade de licitação legal, isso está na lei. Eu não consigo enxergar uma hipótese mais emergencial para a Polícia Civil do que o nosso sistema parar. E foi feito isso com muita coragem. Só quem é ordenador de despesas sabe a responsabilidade que é de gerir uma instituição como a Polícia Civil, com a importância que tem a Polícia Civil. Até agora, Isabelle, nós estamos em julho. Sabe quanto do nosso orçamento foi executado até agora? 8 milhões. Não é nada. Uma instituição que está aberta, a delegacia fica aberta 24 horas por dia, que tem viatura rodando, que faz operação dia sim, dia não. Só 8 milhões para a Polícia Civil. É com esse dinheiro que nós temos que nos virar. Nós, da Polícia Civil, Isabelle, nós aprendemos a dar um jeito. Nós temos que manter isso aberto e com dignidade, e trabalhando, e fazendo, e prendendo e apresentando resultado. Nós aprendemos a fazer isso. Talvez o melhor fosse deixar parar. O contrato é ilegal? Vamos suspender um contrato hoje. Amanhã o Rio de Janeiro está um caos. É isso que se quer? É isso que se quer? Eu, como cidadão e como uma pessoa próxima a essas pessoas, eu apoio elas integralmente. O que foi feito foi, na minha opinião pessoal, tá? Eu estou dizendo a minha opinião pessoal, uma covardia com quem trabalha, com quem luta para manter de pé uma instituição que defende a sociedade. Se não fosse a coragem deles de fazer de conseguir colocar a instituição funcionando, o Rio de Janeiro estaria um caos. E aí estariam perguntando, poxa, como é que deixa fechar? Como é que deixa fechar? Então, eu quero saber o seguinte, em outubro, a pergunta que não quer calar, eu quero deixar para a sociedade. Em outubro, vence esse novo contrato emergencial, porque esse contrato emergencial ele só é válido por 180 dias. Em outubro, vence de novo. Eu quero saber quem vai assinar esse contrato. Quem vai assinar? Ou vai parar? Ou o Estado do Rio vai parar? A Polícia Civil vai parar? Eu quero saber quem vai assinar depois dessa ação aí, quem vai assinar, porque não vai ter licitação, porque os fornecedores não recebem. Eu quero saber quem vai assinar. Na verdade, a ação proposta pelo Ministério Público, mas eu não acho que seja nem uma postura do Ministério Público, porque o Ministério Público tem se mostrado parceiro da Polícia Civil nessa jornada, nessa luta contra o crime organizado. Mas talvez tenha sido uma denúncia de um promotor de justiça, né, um promotor de justiça que de forma isolada tenha oferecido essa denúncia e o simples oferecimento de uma denúncia, na minha opinião, não tem o condão, nem tem o poder de arranhar a biografia de pessoas como o Rivaldo Barbosa, que está anos à frente da Delegacia de Homicídios, fazendo excelente trabalho, assumiu a gestão da Polícia Civil numa época de crise, né, não recebeu o dinheiro que foi prometido da intervenção e tem abaixado todos os índices. Talvez isso incomode, né? Isso causou uma indignação muito grande dentro da instituição, porque trabalhamos sempre dando o máximo, sempre tirando leite de pedra. Quem não sabe a situação que vivia as delegacias de polícia, faltava papel nas delegacias de polícia, faltava gasolina nas viaturas da Polícia Civil, e nós, para mantermos aberta, como você disse muito bem, Isabelle, dispensa de licitação, isso é previsto em lei.
O Ministério Público fez isso, o Tribunal de Contas do Estado chegou a fazer isso com a contratação do Itaú, todo mundo sabe disso. Então, existem situações emergenciais. Eu, Rafael Bárcia, não consigo ver uma situação tão emergencial para a Polícia Civil como a queda, o colapso do nosso sistema de informática. Então, mas de qualquer forma eu confio, eu tenho plena confiança na Justiça. Como eu digo aqui sempre, a gente luta pela verdade, que seja investigado. Agora, a investigação que subsidiou essa denúncia, o Rivaldo Barbosa sequer foi ouvido, ele não foi chamado para explicar, ele não foi ouvido. Que investigação é essa que não houve o Rivaldo Barbosa, não ouviu o ex-chefe de polícia, o Leba, e mesmo assim formou-se uma convicção a ponto de denunciar? Que investigação é essa? Então, a investigação é um instrumento também de garantias, de se chegar à verdade dos fatos. E eu acho que espero que a verdade todos os pontos, quero saber isso, e agora você me deixa muito mais preocupada, como cidadã, de que vai acontecer em outubro, quem vai querer assinar um troço, vai poder parar as polícias. Eu quero aqui deixar bem claro que o mesmo espaço em que a gente teve uma explicação em relação a essa dúvida que a gente tinha, né, Humberto? E aí o Bárcia acabou botando mais ainda a explicação e o que poderia estar acontecendo nesse meandro, nessa novela que começou ontem a partir dessa denúncia, para o próprio promotor, então, citado, que é o promotor que assina a ação, Cláudio Calo. A gente também oferece aqui, isso aqui é um espaço democrático para a gente também ouvir, e mais uma vez também o delegado, o chefe de polícia, doutor Rivaldo Barbosa, porque a gente hoje pela manhã, de verdade, aqui é um jornalismo muito claro, eu e o Humberto sentamos, e o Humberto começou a explicar que tem mais informação na cabeça ainda, e a gente tentou, de alguma forma, entender o que foi essa ação ontem. Que, claro, tudo tem que ser investigado, mas, assim, a gente também pensou da mesma forma que você, Bárcia, eu e Humberto Nascimento, que é coisa mais... quanto barulho para uma coisa que era emergencial e, no momento emergencial, se prevê a não licitação, como já aconteceram em outros casos. Inclusive, a gente lembrou muito bem que, justamente no caso do prefeito Eduardo Paes, na época, se tirou uma empresa. E o Humberto, até que me lembrou essa história, me deu de exemplo, se fez o contrato emergencial com empresas ligadas ao partido que ele próprio fazia, e isso é Rio de Janeiro. 12:09, volta a falar, espaço completamente aberto ao Ministério Público, ao promotor, e também, é claro, a gente dá espaço para todo mundo aqui estar falando, mas que a gente está tentando entender qual é a pimenta, o tempero dessa história toda. Olha, é fim de semana para a gente gastar o neurônio, não, Beto?